Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pencast e hoje nós estamos indo diretamente para Quebec, no Canadá, para saber aqui com o Jenner como que ele conseguiu essa vaga de emprego lá, né, como desenvolvedor Java, como que foi a adaptação e como está sendo a vida lá nessa cidade, né, muito fria no inverno. E o meu ex-companheiro de trabalho, mais um deles, muito prazer em ver aqui você, o Jenner. Como está, Jenner? Prazer é meu, tá tranquilo, né? O frio tá chegando, mas a gente vai vivendo bem. Winter's coming. Boa, então se você gosta desse tipo de assunto, não se esquece de seguir aí no Spotify, Apple e Google Podcast. Se estiver no YouTube também, já se inscreve aí e deixa o seu like. Jenner, primeira coisa, primeiro de tudo, né? Quem é você? O que tu tem feito da vida até então? Como que tu tem pagado tuas contas? Sou um pacato cidadão. Meu nome é Jenner. Moro no Quebec há 2 anos e meio. Sou dev Java. Trabalhei um tempo com o Gabriel lá em São Paulo. Sou natural de Salvador, Bahia, Brasil. Top. Bahia também, sabe? Já falei várias vezes, apesar de morar a vida inteira em Santos, eu nasci na Bahia também, né? Dá pra ouvir pelo meu sotaque, né? Tem nada, isso aí foi só um... Eu perdi, fui muito pequeno pra Santos. Vou fazer um recap aqui de 2018, quando eu fui trabalhar, né, naquela empresa que a gente trabalhou junto. Eu tinha acabado de voltar do intercâmbio em Toronto, no Canadá. E quando eu cheguei lá, eu lembro que você estava muito focado em aprender francês, porque tua meta era ir pra Quebec, né? Tu falava, ó, se tudo der certo, ano que vem eu não tô mais aqui. Como que foi pra tu conseguir essa vaga aí? Na real, a grande sacada não foi minha, foi da minha esposa. Quando ela viu aquela treta lá da Dilma, naquela votação lá, pela família, pelos meus pais, pelos meus filhos, eu voto sim. Aí minha esposa deu uma surtada, falou, caraca, a gente tem que sair daqui, meu Deus, isso aqui tá indo ladeira abaixo. E aí a gente começou a pesquisar os lugares. A Austrália é quente, é legal, mas tem cachorro, pra levar cachorro é ruim. Aí a gente olhou Europa, viu, Portugal fala o mesmo idioma, a temperatura é amena, mas o salário geralmente é mais baixo. Aí a gente falou assim, vamos olhar o Canadá. Vamos olhar a qualidade do Canadá. A qualidade de vida é boa. A gente tem 2 opções. A gente tenta a parte que fala inglês ou a parte que fala francês. Meu inglês 0. E aí eu falei assim, tem que aprender do 0, então vamos no que tem mais demanda com menos procura. Vamos no francês. E aí foi aí que em 2016 eu comecei a estudar com uma professora particular. Arranjei uma vaga e tô aqui. Então, quanto tempo tu estudou de francês? Cara, eu estudei, foi 2 anos e alguma coisa. Eu fiz o intercâmbio em 2018, fiquei 1 mês aqui estudando francês. Mas, cara, quando você chega aqui, é muito diferente. É como se... Nossa, é uma tristeza. Quando você chega aqui, você vai no mercado e você não entende nada que a pessoa fala, você fica triste. Você fala, caraca, joguei meu dinheiro fora. Cara, te entendo muito. Eu tive essa sensação também. Aí no Canadá, nesse intercâmbio que eu te falei, primeiro dia eu queria ir pro chuveiro chorar, sabe? Posição fetal. Eu não conseguia fazer nada. Caraca, eu vou lhe dizer que eu achava que eu tinha 80 e quando eu cheguei tinha 20. É porque assim... eu não sei em outro lugar, por exemplo, eu não sei qual a experiência que Gabriel teve em Toronto, mas, por exemplo, eles não fazem o mesmo esforço que nós brasileiros fazemos para entender o estrangeiro. Por exemplo, se um cara que fala inglês parar com você, eu quero beber água, você vai entender, beleza? O cara quer beber água, beleza. Se você não falar na entonação e na fonética que eles estão acostumados a entender, eles não vão se esforçar, eles vão dizer, eu não entendi. Mesmo que seja pouca coisa, entendeu? É muito complicado. Isso. É bem diferente da minha experiência, porque eu conto pra todo mundo que dos países que eu fui, Canadá, mais especificamente Toronto, foi o lugar que eu me senti mais ajudado, assim, pelas pessoas, sabe? Eu falava alguma coisa, e aí eles... E eu sentia às vezes que era uma correção que era bem legal, que era muito sutil. Eu lembro de perguntar onde que é a Union Station, sabe? Aí o cara respondeu, Union Station, sabe? Tipo, o Onion, cebola, Union, o nome da estação. Aí, Union Station is right here, sabe? E eu ficava, caramba, entendi, sabe? Tipo, muito educadamente. E não só isso, questão de... Eu tava no metrô lendo a placa, alguém perguntar se eu precisava de ajuda, era bem comum, assim.
Cara, eles são muito educados. Eles são respeitosos, eles são solícitos, mas você tem que respeitar o espaço deles. Sim, espaço pessoal. Pode ser uma questão da cultura da língua também, né? Que apesar do Canadá ser um país bilíngue oficialmente, fora do Quebec, ninguém fala francês. Nem os agentes de imigração falam bem. Por exemplo, você entra para o Toronto, aí você vai fazer a imigração. Aí, por exemplo, se você tem que apresentar alguma documentação, se for assim, ó, eu falo francês. Aí o agente de imigração olha pro lado, olha pro outro, fala assim, ó, fala com aquele cara ali. Por lei, eles são obrigados, os agentes de imigração, eles são obrigados a falar as duas línguas, mas eles não falam. Então deixa eu... Tá bom, o francês tu percebeu que, né, tinha que melhorar, e aí voltou pro Brasil estudar mais, né? Mas não adianta, porque a vivência é outra coisa. Uhum. É porque você chega, quando você chega aqui, você acha que você vai falar em francês da mesma maneira que você fala em português. Quando você formula as frases, se você não formular da maneira que eles estão acostumados a ouvir, eles não entendem. Às vezes não é só a palavra certa, é a estrutura da frase que você tem que criar da maneira correta para que eles entendam, entendeu? Por exemplo, eu tenho um caso muito bizarro. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei para trabalhar e meu chefe contratou um brasileiro para ser meu par, porque ele sabia que ia ter dificuldade de comunicação. Então ele foi muito brother. Legal. Ele contratou um terceiro brasileiro. Ele chegou na consultoria e falou assim, eu quero um brasileiro para trabalhar com o brasileiro que eu tô trazendo. E o cara foi, tipo assim, 6 meses meu tradutor. Hoje em dia o cara é meu amigão. Mas na primeira dele, eu cheguei lá, falei, caramba, agora eu vou botar meu francês pra fora. Aí cheguei, ó, você tá fazendo o quê? Aí eu falei, tô fazendo isso. Aí olhei pra todo mundo, não entendi. Eu falei, caraca, falei pra caralho aqui e a galera não entendeu nada. Aí o brother virou pra mim e falou assim, calma. Ele falou em francês pra mim, calma, eu entendi o que você falou. Eu vou repetir, eles vão entender. Aí ele repetiu e todo mundo entendeu tudo. Aí eu falei, caraca, como é que eu falei, eles não entenderam nada e você falou, eles entenderam tudo. Ele, porque você falou como se a gente falasse em português. E você não pode falar assim, como eu sou brasileiro, eu entendi o que você quis dizer. Mas eles não vão entender. Você tem que falar do jeito que eles estão acostumados a ouvir. Nossa, isso me marcou muito, cara. Cara, se você não falar... Vou dar um exemplo. Eu fui num pub semana passada. Aí eu queria um lenço emudecido. Ele se escreve... A gente lê em português Lingete, certo? L-I-N-G-E-T. Alguma coisa como... Provavelmente. Não é. Só que pra gente em português é Lingete. Eu falei, você pode me dar um Lingete? Ele, quê? Aí um brasileiro que tava comigo não é Lingete, é Lingete. Então, tipo assim, é muito sutil a diferença, entendeu? Pra chegar ao nível do cara não entender o que você tá falando. É bem complicado isso. Eu lembro que tem uma situação só, pensando agora que eu fui ajudar uma colega lá de classe. Estávamos em 3 tentando comprar um ticket pra... Eu acho que é a pronúncia, então me perdão a pronúncia, mas acho que é Ottawa. Sabe? É como se fosse Ottawa? A gente Ottawa? não conseguia. Isso, a gente falou Ottawa. E foi essa a única vez que a gente ficou 3 pessoas repetindo. Aí uma vez apareceu no telão, eu falei, the third one. Tipo, tava no telão, aí ele entendeu. Eu tenho um amigo que ele é de Vancouver e ele vem aqui frequentemente. Ele falou a pronúncia, mas ele falou a pronúncia perfeita. Aí eu falei, que cidade é essa? Aí ele repetiu, eu falei, você tá tentando falar Ottawa? Ele, mas a gente fala desse jeito. Eu falei, caraca, não tem nada a ver. É isso. Mas sabe o que eu achava engraçado? Que eu falava assim, tu tem, sei lá, uma cidade com o nome nada a ver. E eu pensava, cara, não tem nenhuma que parece Ottawa. Será que o cara não entende mesmo? Mas o cara era tão gente boa que eu achava que ele honestamente não conseguia entender a diferença de Ottawa pra Mas, por exemplo, em francês é Ottawa. Ah, então ele poderia ter ajudado aí, né? Em francês é Ottawa. Mas legal, a gente já explorou essa parte da língua e eu queria saber o que mais foi importante pra ti, porque tu teve uma estratégia que deu certo pra ti, né? Esquece o inglês e vou focar no que as pessoas não sabem, vou pra um lugar que vai me pedir uma outra língua, concorrência menor, mas o que mais que tu precisou? Porque eu acho que é complexo, né? Tipo, tu quisia essa migração, ir pra lá, então... que eu fiz? Tem uma vez ou 2 vezes no ano tem um site, na verdade é uma seleção que se chama Quebec na Cabeça, que você vai no site e chama Quebec on Touch, mas provavelmente se você botar Quebec na Cabeça no Google você vai achar. As empresas do Canadá, do Quebec, elas se inscrevem nesse site e esse site faz missão de recrutamento, faz gestão de recrutamento a nível de tecnologia da informação, a nível de usinagem, por exemplo,
a nível de enfermagem também, porque são empregos, né, que eles têm muita demanda aqui, eles têm pouca oferta. Então, esse site tem um, como eu posso dizer, um convênio, o governo tem um convênio, as empresas têm um convênio com esse site, e aí acontece por exemplo, essas missões de recrutamento serem feitas no próprio Brasil. Antigamente, antes da pandemia, eles iam no Brasil, faziam um evento no hotel de 1 ou 2 dias, e as empresas iam, selecionavam as pessoas, faziam entrevistas e já assinava contrato para trazer. Entendeu? Além disso, você pode ir no LinkedIn também, ver as vagas, pesquisar e entrar em contato com as pessoas. No meu caso específico, eu fiz esse Quebec na cabeça, essa missão de recrutamento. Eu fiz 1 ano, não passei. Aí depois eu fiz no 2º ano, não passei. Aí foi do fim de 2016, meu francês era muito ruim, fim de 2017 não passei. Aí apliquei em 2018, fiz pelo LinkedIn também. E aí em 2018 eu passei para 3 empresas me chamaram. Então. Uma pelo Quebec na cabeça, uma pelo LinkedIn, e eu tenho uma amiga brasileira aqui que está aqui há 10 anos. Ela é colega minha, ela morou no mesmo bairro que eu morei, em Salvador. Então, ela estava aqui há 10 anos, ela me indicou pro chefe dela, e o chefe dela fez a entrevista e me trouxe. Então, eu vim contratado por uma empresa, que foi indicação de uma amiga minha. Só que o processo não é tipo assim, quero você tem que vir. Não funciona assim. Tem que ter alguns documentos para você poder dar entrada num visto de trabalho. São 2 documentos, chama CAC, que é Certificado de Aceitação do Quebec, que o governo você tem que mandar uma documentação para o governo para dizer que ele te aceita que você venha, e você tem que fazer um chama AMT, que é como se você fizesse você tem que seguir todo um processo para dizer que você tentou encontrar esse cara aqui no país, você não encontrou, e você está trazendo esse cara de fora. Entendeu? Então você tem que anunciar a vaga 4 semanas num portal, sem achar ninguém, não conseguir selecionar, é todo um processo. Só que, em média, esses 2 documentos, pela modelo tradicional, pela velocidade tradicional, demoram 6 meses para sair. E depois disso, você faz o que? Exame médico. Aprovado o exame médico, você dá entrada no passaporte. Então, é mais ou menos uns 8 meses para chegar aqui, antes da pandemia. Agora está um pouco mais devagar, porque o consulado canadense no Brasil fechou um tempo, aí parou de tratar visto. Então, deu uma demorada maior. Então, tu acabou indo só pelo processo da tua amiga mesmo, se eu entendi direito, sim, né? Tu não foi pelos mesmo. outros. Foi muito burocrático ou a empresa fez tudo pra ti? Existem várias situações. No meu caso, a empresa pagou um escritório de advocacia, que ele deu entrada nos 2 documentos, e ele me instruiu como dar entrada no visto de trabalho. Por exemplo, ele pagou os 2 primeiros, porque tem um pagamento para fazer a demanda, né? No meu caso, eles pagaram tudo e eu só paguei as passagens. Puta, o processo é diferente do que se tu entrar no Quebec na cabeça? Não, as etapas são as mesmas, só que Quebec na cabeça tem uma missão de recrutamento, que faz a ligação de você com as empresas, mas nada te impede de ir no LinkedIn, mandar uma mensagem para um diretor, para uma pessoa do RH. O processo vai ser o mesmo. Cara, que interessante. Eu lembro que quando eu tava em Toronto uma vez, um cara chegou pra conversar comigo só porque eu tava com a camisa de um evento de Scrum, né? Acho que é Scrum Brasil. E aí ele chegou pra perguntar pra mim, tu trabalha com Scrum? Já estive no Brasil, etc. E começou a perguntar sobre a agilidade, algumas perguntas técnicas, assim, tipo, meio que batendo um papo, e uma hora eu me liguei, o cara tava me entrevistando. E aí ele perguntou se eu já morava lá, tinha visto, eu falei que não. Ele falou, cara, que pena, porque senão a gente ia conversar melhor. Ele tá falando, eu faço parte técnica do recrutamento na minha empresa, mas a gente não contrata quem vem de fora, porque demora muito. Demora muito e tem um custo. E como que foi o preparativo pra lá, né? Porque aí são 8 meses, mas tu sabe que uma hora vai chegar. Família, um pouco angustiante, né? Porque, tipo, você tem que sincronizar bastante. Como eu não tenho filho,
Pra mim foi mais fácil nesse quesito, porque eu não tive que ver escola, nem ano letivo. Porque tem todo um rolê desse pra quem tem filho. O ano letivo aqui começa em agosto, setembro, algo desse tipo. Não casa com o do Brasil, então tem a dificuldade de adaptação da criança na escola. Mas pra mim, o que mais pegava pra mim é que eu tenho um cachorro, é trazer os cachorros, entendeu? Então eu tinha Quantos? Tenho dois. Dois. Então, tipo assim, eu tinha que ver uma boa data, eu tinha que ver um lugar pra lugar que aceitasse os animais, porque aqui pra aceitar animal é horrível. Então, tipo assim, aceita um cachorro, aceita cachorro, mas menos de 5 quilos. Porra. Eu tenho um cachorro de 20, entendeu? Então, tipo assim, aceita cachorro, aceita. Cachorro pequeno, quanto é cachorro pequeno? 5 quilos. Beleza, a minha pequena aceita, mas a minha maior não aceita. Então, tipo, você sincronizar um lugar que aceita cachorro, que aceitasse 2 cachorros, que você conseguisse alugar do Brasil, porque ainda tem essa, né? Tipo assim, o cara fala assim, você vai alugar um apartamento com a imobiliária, beleza. Cadê o cara? Tá no Brasil, chega quando? Chega em março. Qual é a garantia que ele vai chegar? Então, é uma logística um pouco complicada. Como eu tinha uma pessoa aqui, era mais fácil. Eu pedia pra ela vir ver e olhar os apartamentos, tirar foto, filmar e conversar com a pessoa na imobiliária, entendeu? Que legal. Então, Sim, mas ainda assim, é um processo um pouco desgastante. Aí foi isso. A questão é que a partir do momento que o cara te faz a proposta, nossa, os meses se arrastam pra poder você chegar aqui. Então é complicado você dosar sua animação pra trabalhar, você meio que perde o tesão pelo trabalho, porque você sabe que você vai sair, sua cabeça não tá mais ali. Sua cabeça já tá na sua viagem, você vender suas coisas, de você comprar as passagens, de você ver o apartamento que você vai morar, você tem que procurar um lugar bom, porque no começo, se você não tiver um dinheiro para comprar um carro, você vai ter que andar de busão, e onde que passa os busão, e de quanto em quanto tempo passa, e o ônibus para chegar no trabalho demora quanto tempo. Então, você tem que esquematizar todo esse rolê. Acho que já ajudava o fato de tu ter ido pra lá, né? O engraçado é que eu fiz intercâmbio depois que eu já tinha passado na entrevista. E aí, e o intercâmbio, a escola era do lado do meu trabalho. Tanto que eu saí pra almoçar com meu chefe um dia, sem nem começar a trabalhar. Então foi uma parada legal. Mas, pô, que bom. Tu pôde ver a cidade como que é, né? Porque eu acho que o que gera mais ansiedade, até pra mim mesmo, pra vir pra cá, sabendo que Portugal é tudo em português, né? Eu ficava pensando, caramba, como que é a cidade? Como que vai ser o caminho? Então, isso que tu tá falando e eu também ficava pensando muito. Eu nunca vi um lugar tão bonito como aqui no verão. É muito mesmo? bonito. Nossa, é espetacular. É muito bonito. Se você Mas qual parte? Tu fala arquitetura, natureza. Por exemplo, aqui em Quebec é um estado, né? É uma província. Sim. Então, quando eu cheguei, eu morei na cidade de Quebec. Hoje em dia eu moro na cidade de Lévis. Que é tipo assim, atravessou uma ponte e você tá na outra cidade. Aí, cara, quando você chega aqui, você vê... É tudo muito arborizado. E a cidade não cresceu pra cima, cresceu pros lados. Então é muito diferente. É porque você tá acostumado com São Paulo, com aqueles viadutos, um bocado de viaduto, um bocado de prédio, desigualdade social gigantesca. E aí quando você chega aqui, você vê que, tipo assim, você vê que tem casas bonitas, tem casas feias, mas não tem pobreza, não tem miséria, entendeu? Não existe miséria. Não tem ninguém passando fome, por exemplo. É difícil você ver um pedinte na rua. Mesmo tipo centro da cidade, assim? Geralmente, se tiver, é viciado. Tá. Mas eu só vi uma vez. Mas em Montreal, por exemplo, tem mais. Isso difere um pouco de Toronto, porque Toronto eu via. Montreal tem mais. Não no centro, mas tipo, tu andava um pouquinho pro centro. Eu fiquei no Airbnb uma vez. Eu fiquei em 2 Airbnb diferentes. Fiquei na casa de família, mas no subúrbio, em 2 Airbnbs, um Airbnb mais no centro. Então era no centro, mas eu andava algumas quadrinhas, e aí nesse caminho tinha muitos bêbados, assim. Nunca ninguém mexeu. Mas ninguém mexe com você. Era isso. Não me senti assustado porque primeiro dia eu fiquei um pouco, né, que eu fui pra lá à noite, e assim eu falei, caramba, um monte de cara na rua bebendo. Mas outros dias eu passava pra ir pra escola, voltava à tarde, assim, e como eu via que ninguém tava com medo também, então acaba relaxando mais, né? Rapaz, quando eu cheguei aqui para fazer intercâmbio, eu cheguei 11 horas da noite. No trajeto do aeroporto até a casa de minha amiga, eu falei, caraca, que cidade escura é essa aqui, bicho? Cara, exatamente. E a luz amarela. Luz amarela, aquela luz antiga, né? Porque é mais quente, né? Esquenta mais. Eu falei, caraca, que é isso aqui, velho? Como é que as pessoas andam na rua nessa escuridão? Tipo assim, e depois eu percebi que é escuro porque não precisa ser claro, porque no Brasil tem que ser claro pra dar uma impressão de segurança, né? Aqui não, aqui é escuro mesmo e ninguém mexe com você. Então, tipo assim, não faz diferença se é claro ou escuro. Foi a parada mais bizarra que quando eu cheguei, eu falei, caraca, que negócio escuro é esse aqui? Como é que a pessoa anda na rua aqui nesse escuro? Também senti muito. E é engraçado porque nas primeiras vezes eu ficava preocupado porque
na homestay, eu não lembro o nome mais, mas na casa de família que eu ficava no começo, era um subúrbio, então tinha que andar bastante. Depois de descer do ônibus, andava ainda tipo umas 4 quadras, e eram quadras grandes, né? E era muito escuro, e tinha algumas pessoas que estavam bebendo na frente de casa, né? Sabe aquela casa padrão que tem aquela grama na frente? Então tinha uma galera com a cadeirinha e bebendo, e tava escuro. Às vezes tinha alguma lanterninha pra eles. E eu ficava às vezes preocupado em não andar, porque eu tava tipo com casaco, né, capuz, e não parecia que eu ia roubar eles, sabe? Porque assim no Brasil, quando eu vou andar assim, eu tô vendo que tá um grupo, eu tento não ir na direção deles assim, só pra deixar a pessoa tranquila, né? Mas não tem e isso, eu continuo não. fazendo. Então, e eu via que ninguém tava preocupado. Tipo, às vezes vinha uma velhinha falar comigo, tipo, boa noite, sabe? E eu ficava, caramba, aí depois tu relaxa. Ninguém tá nem aí pra isso. É, Às vezes eu essa é uma brinco até. coisa Às vezes que muda. é uma parada muito bizarra. Às vezes eu brinco com minha esposa, porque, tipo assim, às vezes o vidro do passageiro, do carona tá aberto e ela tá com o celular na mão. Aí para no semáforo. Aí para uma moto. Eu falei, fecha o vidro, vão te roubar. Aí ela olha pra minha cara e começa a dar risada. Ela fala assim, tá achando que você tá no Brasil? Eu falei, não tô, mas tipo assim, são pequenas associações que você faz que, tipo assim, você não vai parar no semáforo no Brasil com o celular na mão se o vidro é abaixado. Sim, sim. Entendeu? Tipo, são pequenas coisas que você até fica, às vezes até você, impossivelmente, você suspende o vidro porque você tá acostumado àquilo. Mas são pequenas coisas que você nota a diferença. Por exemplo, São Paulo, dependendo da área, você consegue andar na rua com o celular na mão, pegar o metrô com o celular na mão. Quando a gente trabalhava, né? Em geral, nos lugares que eu trabalhei, eu sempre me senti confortável. As pessoas falavam assim, não anda com o celular na rua, mas eu sempre andei. E também, tipo assim, se você tá no metrô, era tranquilo. Muitas pessoas ficam no celular, ouvem música e mexem. Mas, por exemplo, Salvador, onde eu morei, não rola isso. Não rola de você... Não tem um lugar safe na cidade pra você andar com o celular na mão na rua. A sensação de segurança em São Paulo é muito maior. Vamos pular então pro trabalho, né? Chegou aí, apesar de tu ter que arrumar algumas documentações, provavelmente, né? Tu chega já. Você chega, você tem que tirar um documento, tipo, como se você tivesse um número de RG ou CPF, que eles chamam de NAS aqui. É o teu ID. É, tipo um ID. E aí vai pro trabalho, cara. Como que foi lá nesse trabalho? Porque tu sentiu a diferença do que era no Brasil? É muito diferente. Eu diria, hoje eu já tô mais acostumado, mas eu diria que eu achava que era um trabalho em equipe individual. É mesmo? Que ninguém ajudava ninguém. É porque é complicado. Culturalmente, a gente brasileiro, a gente se fala muito no trabalho e a gente vai muito um na mesa do outro. Aqui, o cara pra ir na sua mesa, ele pergunta se ele pode ir. No Teams, né, no chat, se ele vai te ligar, ele pergunta se pode te ligar. Entendeu? Aí eu gosto. Não, agora eu tô acostumado, agora eu gosto. Não, mas ligação inesperada eu nunca gostei. Mas, tipo assim, um cara trabalhou do meu lado, Rubens. Do meu lado. Tipo assim, era a cadeira do lado. Ele falou assim, ó, posso ir na sua mesa? Eu falei, caraca, bicho, você tá do meu lado. Caraca, que é isso? Tipo, e tipo assim, porque no Brasil, por exemplo, se você tá sentado lá, aí você tá resolvendo um problema. Aí eu conto com você, Rubens, tem um tempo aí, tô com um problema. Por mais que você esteja com o seu problema, você fala assim, ou você vai falar assim, beleza, tô ocupado aqui, mas eu tô ocupado aqui, fale aí, diga aí o que você quer. Aí eu vou falar, aí você vai ouvir, aí depois você fala assim, beleza, depois a gente vê isso, certo? Sim, sim. Eu vou fazer isso aqui com um cara, um arquiteto, tava com um problema. Aí eu cheguei nele e falei assim, tudo bom? Ele, tudo bom. Eu falei, primeiro, bom dia, né? Eu falei, bom dia, bom dia. Eu falei, ó, eu tô com um problema ali no microserviço. Isso. Aí eu falei assim, eu tô com um problema no microserviço. Aí eu comecei a falar, o hábito, né? Aí ele me cortou, ele falou assim, ó, beleza, tô ocupado aqui, depois eu falo com você. E virou pro computador dele, sacou? Eu falei, caraca, o cara nem deixou eu falar, velho. Tipo assim. Era novo? Era. O cara não deixou nem eu falar, nem pra eu me sentir ouvido, entendeu? Sim. Aí eu falei, que merda, velho. Aí eu comentei com o brasileiro falou assim, eles são um pouco fechados, você não pode chegar assim falando, não, você tem que perguntar se pode, se ele tá disponível e tal, tem todo um, não é assim, e aí, vê isso aí pra mim não, tudo bom, como é que você tá, eu poderia, será que você teria um tempo pra mim, entendeu? Legal. Por um lado, é como deveria ser no Brasil, né, não é... Tu acha? Talvez, é porque... A ligação beleza. E a parada do fone, eu acho que assim, eu sempre tentei usar isso assim, se alguém tá com fone,
eu mando um tá ocupado, tá ligado? Mesmo que eu esteja do lado. Agora, tipo, se tivesse sem fone assim, a não ser... O que eu faço e que ajuda bastante é fazer acordo com a equipe, sabe? Deixar claro, assim. Tipo, na empresa que eu tô atual, a gente tem alguns acordos. Quando eu tava, né, no escritório, a gente tinha algum acordo. E o meu era esse, ó. Quando eu tiver de fone, manda o Slack. Tipo, antes, sabe? Mesmo estiver do lado, porque é quando eu tô com concentração total. E aí, isso ajudava. Agora... Mas sabe o que é? Porque às vezes, por exemplo, tem isso faria com que pessoas no Brasil que ficam muito sobrecarregadas de várias pessoas que chegam pra falar vários problemas diferentes ao mesmo tempo. Isso daria uma maior paz pro cara, entendeu? Mas eu gosto da parada de... E é o que eu tô falando do escritório é de... Pô, vamos tomar um café ali, sei lá. Não, café é sensacional. Não existe isso aqui, vamos tomar um café ali. Não existe? Caramba, cara. Porque pra mim o café é de... Principalmente de manhã, assim, nas empresas. Por isso que eu nem reclamo às vezes quando tem que fazer algumas horas extras, porque pra mim aquele café de 15 minutos tá lá e é zoeira. Então, Rubens, na minha empresa era assim, de manhãzinha, um grupão pra mesa do café e... O ritmo aqui são 7 horas por dia. Legal. A jornada de trabalho. Você não precisa fazer horário de almoço, você faz se quiser. Tem gente que come na mesa. Se são 7 horas por dia, o cara chega às 7 da manhã, 2 da tarde, o que ele faz? Ele vai pra casa. É sério? É. Mas tu sai às 2 também? Não porque eu sou preguiçoso, acordo tarde. Mas a galera, geralmente, a maioria sai muito cedo. Por exemplo, aqui, se você for 4 horas no escritório, não tem mais ninguém. Todo mundo já foi embora. É vantagem, hein? Não, é porque, tipo assim, a prioridade deles aqui não é o trabalho, a prioridade deles aqui é a sua vida pessoal, entendeu? Então, a principal refeição deles não é o almoço, é a janta. Então, eles prezam muito aquele negócio de os filhos chegarem da escola, porque a escola vai até 3h30, 4 horas. E aí, eles sentarem na mesa pra jantar todo mundo junto. Então, ninguém fica até depois de 4 horas ou até 5 horas no trabalho, todo mundo vai embora antes. Aqui no podcast mesmo já tivemos isso de quem tá na Polônia e outras pessoas, mas até de que eu converso, todo mundo, os brasileiros sempre batem nessa tecla. Aí eu tava trocando ideia com um cara que tá na Austrália e ele falou, a prioridade deles não é o trabalho, então o pessoal sai mais cedo. O Vinícius fala a mesma coisa, Vinícius é um dos hosts, né, que ele tá na Alemanha, ele fala, acho que deu às 5, às 4... o pessoal solta a caneta, sabe? Ó, amanhã eu vejo. Cara, eu lembro que eu trabalhei num lugar lá em São Paulo, antes de trabalhar com você. Era um banco e, tipo, tinha um colega que trabalhava que ele chegava às 7 horas da manhã, todo dia. E ele saía às 3 horas. Mas era muito engraçado, porque quando ele pegava a maletinha dele pra ir embora, todo mundo olhava pra ele torto. A gente até brincava, falava assim, ô fulaninho, tá desmotivado? Tá indo embora agora? Você tá desmotivado. Tipo, porque era bem visto você ficar até bem tarde no trabalho, entendeu? Porque teoricamente você tava trabalhando muito. Já trabalhei em lugar assim também, que apesar de todo mundo falava brincando, mas era sempre essa... Mas o gestor olha... psicológica. O gestor olha pra você, 3 horas, tá indo embora? É complicado. Vou te falar que também esse é o tipo de coisa que eu não sinto aqui em Portugal, sabe? Eu não sei se são todos os lugares, porque eu trabalho na mesma empresa desde que eu cheguei, mas o pessoal, na maioria dos times, combina o horário e acabou, são 8 horas, sabe? Mas tem gente no meu time que entra às 7 e sai no horário, sabe? Às vezes a gente marca a reunião, o pessoal se sente bem livre e fala, não vou participar porque tá depois. E tranquilo. Isso aí é uma parada muito engraçada. Tipo assim, eu já vi reunião que começou 3 horas. Tipo assim, uma vez uma reunião começou 2h30 e até às 4. Deu 3h30, deu a hora do cara, levantou e saiu no meio da reunião. Falou nada pra ninguém, falou assim, tô indo embora. E tudo bem, não é mal visto, entendeu? E outra coisa legal que eu não sei como é que funciona aí. Aí tem ticket de refeição e alimentação? Tem. Aqui não tem. Então, por exemplo, todo mundo leva comida pro trabalho. Sim. Todo mundo senta na mesa no refeitório. Quem não come no computador, todo mundo senta na mesa do refeitório pra almoçar. Seja o diretor, seja o cara da limpeza, seja o programador, seja o analista, seja o gerente Big Boys. Meio-dia o cara tá lá sentado com você do seu lado almoçando, falando sobre coisas aleatórias da vida. Basquete, né? Hockey, eles amam aquele negócio, né? Hockey, o que tiver pra falar. Mas o pessoal não vai em restaurante, assim, que a gente ia em São Paulo? Não todo dia, porque a empresa não paga. Então eles não vão tirar do bolso, eles não tiram do bolso dele. Pode acontecer, vamos na sexta-feira almoçar todo mundo fora. Aí a gente vai, pega um carro, junta as pessoas, a gente vai. Mas geralmente traz seu rango, todo mundo come, sentado na mesa, depois volta pra trabalhar. Apesar dos caras serem mais fechados, assim, pra quando tu invade o espaço pessoal, né, sem permissão, porque tu falou agora de sexta-feira almoçar com a equipe, o pessoal também é, tipo, mais amigável? Tu também tem esses momentos de equipe aí, como tem no Brasil? Tem, cara,
é óbvio que culturalmente não é a mesma coisa. No Brasil, você chega a ter uma intimidade com o cara, que você xinga o cara e o cara é seu amigo, entendeu? A gente não vai ter esse mesmo nível com o canadense, porque existe diferença cultural, existe a questão da língua, por exemplo, palavrão pra eles é uma parada muito forte, entendeu? Por exemplo, se você chama um cara de filho da mãe em espanhol, jogando bola, é de boa. O cara tá acostumado àquilo ali, o cara é sul-americano, o cara é latino, né? Se você chama um brasileiro também, acabou o futebol ali, tom, beleza. Mas se você fala isso pra um canadense, é muito mais ofensivo, entendeu? Então, você tem que saber eles vão te tratar bem, você vai conversar, vocês vão trocar ideia. Mas culturalmente é muito diferente, então você tem que respeitar os limites. Primeiro, assim, qual que é a composição do teu time e até da empresa, assim? Tipo, a maioria canadense, provavelmente, mas o que mais que tem de nacionalidades? Cara, eu vou te dizer que hoje eu mudei tem 6 meses, eu tô trabalhando num banco. Tem um brasileiro, 3 africanos, um francês e uns 3 canadenses. Africano da onde? Tem de Camarões, eu acho que tem. Rapaz, eu trabalhei com um cara que eu nem sabia, que eu só assisti. Eu só sabia que o lugar que ele existia por causa do filme Madagascar, que o cara é de Madagascar, velho. Madagascar? É Madagascar. Eu falei, Madagascar ele é. Eu falei, daquele filme? Ele é do filme. Eu falei, caraca. E o cara falava com a boca fechada. Era muito difícil de entender ele falar. Agora tem que saber se era só o cara mesmo ou se é, né, do sotaque. Eu não sei, não achei outro ainda. Mas hoje em dia no meu time tem muito imigrante. Na minha opinião, quando tem mais imigrante, é muito mais fácil de você ser mais invasivo. Porque eles já estão acostumados. Não sou acostumado, como todo mundo, normalmente todo mundo é novo, né? O pessoal tá mais interessado em tá mais aberto, novas conexões. Tá mais aberto. Normal. Porque imagine, você chega pra morar aqui. Se você não vai estudar numa escola particular, você vai estudar numa escola pública. A escola pública geralmente é por bairro. Então, digamos que no bairro que eu moro, todo mundo estuda na mesma escola. Todas as crianças. Então você já vai criando uma conexão com o cara desde pequeno. Porque você estudou do alfabetização até a 8ª série com as mesmas pessoas. Porque são as pessoas que moravam no seu bairro, porque todo mundo estudava na mesma escola. Quando você sai da escola, você vai pra faculdade. Não tem muitas faculdades. Então você convive com as pessoas na sua sala de aula, na sua faculdade. Então quando você chega aqui, burro velho, a maioria das conexões das pessoas já estão feitas. É muito difícil de você entrar num círculo social deles. Porque não tô dizendo que eles são antipáticos, não. Eles são receptivos. Mas, por exemplo, é muito difícil você ter a oportunidade de entrar. A não ser que você trabalhe com um cara, que o cara seja mais aberto, o cara te convide, aí você convide o cara, aí você faz uma relação, entendeu? Mas é muito normal que a gente acabe se relacionando muito mais com os próprios brasileiros. Quem chegou de fora, normalmente, que tá mais ali querendo criar conexões. Isso, aí as pessoas vão se aproximando porque tá todo mundo carente. Como que são as pessoas do teu time, né? Porque tu falou que tem algumas pessoas canadenses, pessoas da África e outros países, assim. O que tu acha? Qual deles se parece mais com a gente, assim? Tu fala que, olha, esse cara aqui eu me sinto como se estivesse no Brasil ainda. Se eu tivesse algum colega colombiano, provavelmente eu não tenho. Mas os africanos são tranquilos. Os africanos, se você, tipo assim, você falar de futebol, aí os caras ficam loucos. Sim, verdade. Os africanos ficam loucos quando você fala de futebol. Médio também, mesma coisa. Por exemplo, tem muito árabe aqui, né? E os árabes, eles são mais fechados culturalmente. Muita mulher usa véu, muita esposa não trabalha, porque o marido, culturalmente, segundo a religião, o homem que provê, a mulher só fica em casa cuidando dos filhos. Então tem muito disso. E aqui a diversidade... Em Montreal tem muito mais gente, mas aqui a diversidade cultural, tipo assim, de ter muito africano, de ter muito árabe, é muito grande. Por exemplo, aqui na minha rua tem o meu vizinho africano do lado e o vizinho na outra ponta é árabe. A gente já vê que os costumes são diferentes, entendeu? Tipo assim, geralmente 7 horas da noite tá tudo desligado, todo mundo já tá dormindo. 8 horas no máximo. As luzes das casas já estão apagadas. Aí fica a minha luz acesa e a luz do árabe. A gente fala, pô, só quem dorme tarde aqui nessa rua só é eu e o árabe, entendeu? A gente fica brincando aqui em casa. Então, essa questão de... Hoje em dia, como tem muito imigrante na equipe, é muito mais... Eu me sinto muito mais tranquilo de interagir. Tem uma brasileira que entrou, tinha um brasileiro que saiu, foi o que me indicou. Aí depois entrou uma brasileira, então eu ajudo muito a brasileira que ela tá começando. Mas o africano que eu trabalho, que é um tech lead, ele
Nossa, ele é muito solícito. Tem uma dificuldade ainda, às vezes, de entender, porque o africano, ele fala um francês como se estivesse cantando. Então, muda um pouco o sotaque, então dá uma dificultada de vez em quando. Hoje em dia eu tenho um Scrum Master que eu diria que ele é um cara que trabalha pra caramba, porque ele é o cara que recebe todos os problemas. Ele mata no peito e tenta distribuir. Então eu digo que ele trabalha pra caramba. Ele tá sempre atribulado. Mas no geral, minha equipe hoje em dia é muito boa, muito solista. A equipe que eu trabalhei anteriormente em outra empresa era só de canadense. Eles eram gente boa, mas era muito mais formal a maneira de trabalhar, entendeu? Tu falou também aí do colombiano, né? Provavelmente tem algum amigo colombiano. Na verdade, tem um futebol de colombianos. Porque só quem joga futebol aqui é africano, brasileiro, e árabe e latino. É porque eu tive essa sensação também com mexicanos e colombianos. Mas no Canadá a gente saía às vezes até pra assistir esporte, assim, nos sport bars. Cara, eu achava a gente muito parecido. Foi bem bizarro isso pra mim, porque não temos muito contato, né, no Brasil mesmo. E aí lá eu fiquei, porque tinha várias pessoas de vários países. Tinha ucraniano, tinha italianos, espanhóis, que eu também não achava lá tão diferente, mas... Cara, quando juntava ali os colombianos e mexicanos, eu realmente sentia que tava num grupo de brasileiros, assim, tinha que a gente tava todo mundo falando inglês, mas o jeito, as brincadeiras, né? Além do trabalho, como que foi o dia a dia, né? O que mudou pra ti e por que tu não tá sozinho, né? Tu chegar sozinho, tu criou uma rotina, mas tu foi com a tua esposa, né? E também tu já tinha aí teus pets aí, então... O que mudou na rotina do que tu tinha em São Paulo pra ir em Quebec? Eu digo que eu sou um cara privilegiado, porque o que acontece? Geralmente quando você imigra, geralmente os perfis que vêm especificamente aqui pro Quebec, a mulher não fala francês. Isso dificulta muito a adaptação, porque quando a mulher não fala a língua, é muito complicado, porque ela fica em casa, ela não tem amigo, ela não consegue se comunicar. E aí a pessoa em casa, sem fazer nada, só dentro de casa, o cara sai pra trabalhar e volta, a pessoa pira. Muitos amigos que já estão até fora, né, aqui na Europa há mais tempo, e normalmente da Alemanha, já me mandaram mensagem perguntando como é aqui. E aí eu sempre perguntava, ei, como estão as coisas e por que tu quer mudar? Todos eles, sem exceção, todos não são muitos porque foram quatro ou cinco, todos o mesmo motivo. É porque minha esposa não fala alemão e ela tá de saco cheio. Então, tipo, uma alternativa pra não voltar pro Brasil era Portugal. Cara, não tem ditado melhor. Mulher feliz, casamento feliz. Se a mulher estiver infeliz, o casamento vai ser um inferno. É a mesma coisa ao contrário, né? Tipo, se a mulher consegue o visto e o cara fica em casa também, eu acho que eu ficaria maluco num país sem falar a língua e sem trabalhar, sem conseguir trabalhar. Mas é porque acontece que existe o fator sorte e existe o fator preparação. O que acontece? No meu caso, o que acontece? Tecnologia não é regulamentado, então você não precisa ter um diploma especificamente, ou você não precisa fazer uma comparação. Não te pediram o teu diploma só? Ele pede, por exemplo, nesse trabalho que eu tô hoje, nem meu diploma não pediram. Só pede por causa da migração, na verdade, né? O primeiro. Que é igual o meu também. A única vez na minha vida que eu usei meu diploma, eu gostei da faculdade, valorizo muito, gostei muito dos professores. Abre portas. Isso, mas na real, só me pediram o diploma uma vez, que foi na imigração lá no Brasil, lá no consulado. Fora isso, nunca mais... Foi a única vez que eu usei meu diploma em 10 anos. Não é regulamentado. Então você não precisa fazer uma validação. Rapaz, um médico do Brasil para chegar aqui, ele vai ter que estudar de novo. Um veterinário, um dentista. O cara do direito acabou, ele rasga o diploma dele e joga no lixo, porque não serve pra nada. Infelizmente, porque as leis são diferentes. Então, o que acontece? Minha esposa trabalhava com TI no Brasil, ela é formada em engenharia civil, mas como é Lava Jato, construtora mal, então eu falei, vamos botar ela para programar. Então ela começou a programar no Brasil, numa empresa, com um diploma de TI. Quando ela veio para cá, ela já estava tendo aula de francês, ela já falava bem, e aí ela começou a fazer 3 meses de curso pra ver o que ela ia fazer. Aí enquanto ela não tava fazendo o curso, eu falei assim, vamos mandar uns currículos aqui. Aí eu mandei uns currículos para as empresas de TI e contrataram ela. Cara, então, o próximo episódio é com a tua esposa. Queria ver Pronto. a versão dela dessa história. Você pode marcar com ela, a gente marca aí.
Então, aí então ela começou a trabalhar com TI. Só que, tipo assim, ela já chegou meio descrente, porque ela não era formada em TI, ela era formada em engenharia civil. Mas só pela experiência que ela já tinha, ela só tinha 3 anos de experiência, então ela já foi absorvida pelo mercado. Então, eu digo que o meu caso foi atípico, porque eu cheguei, 3 meses ela ficou em casa, fazendo uns cursos de francês pra aprimorar, mas no 4º mês ela já tinha emprego. E o emprego de TI aqui começa, mesmo você começa como júnior, o salário já é bom. Então, tipo assim, e hoje em dia ela fala e ela entende melhor que eu. Mas ela já estudava no Brasil? Ela estudou pouco, mas ela tem mais facilidade. Ah, sim. Porque ela, na verdade, porque assim, ó, eu não tenho muita paciência pra ficar assistindo televisão daqui. Mas se eu pego uma série que eu acho legal no estilo que eu gosto, eu assisto, de boa. Mas, por exemplo, ela pega ela tem interesse de ver o jornal. Ela fala que eu moro aqui, eu não moro aqui. Porque eu não tenho paciência pra ficar lendo jornal. Ela lê o jornal todo dia de manhã, entendeu? Ela tem mais contato, ela busca mais coisas e ela tem mais facilidade. O bom disso é que uma palavra que eu não conheço, ela pergunta, ela me chama de Diego, ela, você já ouviu isso aqui? Eu falei, não, ela, isso aqui quer dizer isso. Aí quando eu ouço, eu falei, ela me falou que é isso, então é isso. É muito legal, porque, tipo assim, às vezes quando eu vou fazer alguma coisa, principalmente no telefone, que eu acho muito mais difícil você entender no telefone, eu chamo ela e falo assim, eu boto no microfone e falo assim, escuta aqui comigo. Porque o que eu não entender, você entende, e o que você não entender, eu entendo. Mas a maioria dos casais que chegam aqui, a mulher não fala nada. Aí a mulher fica em casa, aí às vezes arranja um emprego, tipo assim, porque na verdade aqui não existe subemprego, né? Que para eles não tem esse negócio de emprego melhor ou pior emprego. Porque tem muito nativo que trabalha no McDonald's, por exemplo, que no Brasil trabalhar no McDonald's em teoria é pejorativo. Mas aqui eles não estão nem aí. Eles só querem ganhar o dinheiro deles e sair de casa aos 18 anos. Então eles vão trabalhar no Burger King, no McDonald's, na loja, no restaurante. Tem muitos deles que não fazem questão de estudar, ter uma qualificação profissional. Porque o salário mínimo vai dar tudo a eles que eles precisam para viver. Culturalmente é muito diferente. Muitas esposas ficam com depressão. Muita gente volta. Porque, por exemplo, digamos, você tinha uma condição social no Brasil boa. O marido trabalhava numa empresa, eu trabalhava em outra, eu tinha 2 babás, uma pessoa para limpar minha casa, e no final de semana eu ia para casa das minhas irmãs. Chegar aqui, você não vai conseguir pagar 2 babás e nem uma pessoa para limpar sua casa todo dia. Não vai existir isso. Então, é uma mudança muito forte de paradigma de vida. Muitas pessoas chegam aqui e pensam, eu tinha uma vida melhor no Brasil, vou voltar pra lá, entendeu? Porque aqui você vai ganhar em outros aspectos, segurança, qualidade de vida, não é na questão de em casa, de ter alguém pra fazer as coisas pra você. Mas de qualidade de vida então pra ti melhorou? Melhora, mesmo com todo o frio que tu passa aí no inverno, melhorou? O frio não não vou falar dele não, que já tá chegando aí. O bizarro é que, tipo assim, aqui você tem que ter roupas para o verão e para o inverno, máquinas para o verão e para o inverno. Tipo assim, no verão você tem um cortador de grama, no inverno você tem uma máquina para tirar a neve, entendeu? Então é muito engraçado porque, tipo assim, eu tenho uma caixa, agora eu já tirei as caixas dos casacos. Aí eu boto na caixa as roupas de verão. Aí eu começo a usar os casacos. Aí depois, quando vier o verão, eu guardo os casacos numa caixa e tiro as roupas de verão. O carro, o pneu. Você tem um pneu de inverno e pneu de verão. Sério? Sério? Tem que trocar o pneu? Sim, troca. Eu nunca tinha pensado nisso. Troca por causa da aderência. Sim, Se você não trocar, você é multado. Você não pode rodar com pneu de verão no inverno. Você não pode rodar com pneu de verão no inverno. Mas você pode rodar com pneu de inverno no verão, mas ele desgasta muito mais. Mais rápido. Então é igual a Fórmula 1. Então não vale a pena. Eu vou dizer que hoje em dia ficou um pouco mais fácil essa questão da esposa, voltando ao assunto da esposa, porque o governo teve uma sacada legal. O que o governo fez? O governo falou assim, você tá vindo com sua esposa? Beleza. Eu vou pagar para sua esposa estudar. Então, se ela estudar, por hora eu vou dar um valor. Então, muitas das esposas, elas pararam de ir trabalhar num restaurante, de trabalhar em hotel, numa lavanderia, para só estudar. O que é bom, porque ela vai aprimorar o idioma dela. E é um estudo... A longo prazo, acaba sendo melhor. É um investimento. E é um estudo que você está sendo pago para estudar. Mas isso é uma coisa nova, é de 1 ou 2 anos para cá. Mas antigamente não tinha isso. Mas qual tipo de estudo? É tipo idioma ou são... Não, eles pagam para você estudar francês. Numa escola regulamentada por eles.
tu falou muito esposa por causa do teu contexto, né? Mas eu acho que é pra qualquer tipo de casal, independente. É o Não, é companheiro pro de quem cônjuge. pegar o visto. É cônjuge. Faz Isso foi um. Caramba, isso aí salvou muita gente, porque acaba inserindo a pessoa acaba falando o idioma e tá recebendo, né? Sim, Já é um e essa ideia deles é ter mais famílias, né? É bom porque a chance de alguém voltar, investir nesse processo, Cara, se alguém voltar, diminui. Isso, e tipo assim, uma fonte de renda só dentro de casa é pesado pra você manter, entendeu? Quando você trabalha e a esposa trabalha, por mais que ela não ganhe bem, que ela ganhe um salário mínimo, já é uma diferença absurda. E qualidade entendeu? de vida, né? Tu tem dinheiro e acho que a vida dos dois facilita muito, né? Facilita. Porque vocês, por exemplo, você tem um carro só e a esposa pega ônibus. Aí ela começa a trabalhar, ela compra o carrinho dela. Então ela já chega e já sai mais rápido do trabalho. Aí ela não passa frio no ponto de ônibus. Porque você passar frio aqui a menos 25 no ponto de ônibus não é uma coisa muito agradável, né? Passei por isso. Não fiquei no meio do inverno, né? Porque eu voltei, mas, cara, era difícil demais. E aí, deixa eu emendar nisso outra pergunta do ponto de ônibus, que é... Em Toronto, muitas vezes eu só passava frio no ponto de ônibus, mas depois eu ia pro metrô. No metrô já saía dentro da escola de inglês, que depois já saía dentro do shopping, tudo por túneis, sabe? Então tudo por debaixo da terra. Se eu quisesse, eu só tinha que sair de casa, que era do ponto de ônibus para casa, e a partir daí o ônibus já era dentro de um lugar fechado e assim por diante. Como que é em Quebec? Quebec não tem nada disso, amigo. Ah, não tem? Porque Montreal ainda tem umas galerias também. Tem umas galerias dessa, né? Que você para no metrô, aí você debaixo da terra, aí já sobe no shopping. Sim. Aqui não tem nem metrô. Aqui é o interior, 400 mil habitantes. Hoje em dia eu moro no interior do lado, que é Levis que chama. Mas não tem. Não tem metrô e não sei se pensam, porque eles pensam muito na questão da beleza da cidade, né? Então, é busão. Ué, debaixo da terra? Mas parece que o solo aqui é rocha e é ruim. Dependendo do lugar, é muito ruim de quebrar. Mas não tem metrô, não tem essa facilidade. Botaram uns ônibus que são ônibus que passam de 15 em 15 minutos. Que são uns ônibus que tem a cor verde, mas não atende toda a cidade, só atende um trecho específico. Então, se você mora naquele trecho específico, você tem um ônibus de 10 em 10 minutos e no final de semana de 15 em 15 em 15. Você não mora naquele lugar específico, você só tem ônibus de 1 em 1 hora. Então, às vezes, um rolê que você faz em 10 minutos de carro, você faz em 1 hora e 10 de ônibus. É muito bizarro Mas, isso. E aí, tu tá falando muito de custo de vida, né? Porque com o trabalhinho, ou fazendo custo, tu já conseguiria comprar o carro. Então, acho que o custo de vida aí mais baixo do que tu tinha... Tu morou um tempinho em São Paulo, né? Depois da Bahia. Mais baixo do que tu tinha em São Paulo? Financeiramente, você consegue fazer muito mais coisa com dinheiro. Mas, tipo assim, você não vai ficar rico ostentador. É porque e no Brasil, tu acha que daria? Assim, dá pra ostentar? No ar rico, você... Porque, vamos ser sinceros, Rubens, as pessoas vivem de aparência no Brasil, né? Uhum. É o carro bonito de marca, que é o que representa a pessoa, basicamente. Digamos que aqui você consegue fazer muito mais coisa com dinheiro. O dinheiro tem o valor de compra é muito maior, é infinitamente maior. Uma pessoa que ganha um salário mínimo aqui, ela consegue comprar um carro e alugar um apartamento e viver bem. No Brasil, com salário mínimo? Com salário mínimo. Caramba. Ele consegue comprar não vai comprar uma Range Rover, nem uma BMW. Vai comprar um carro popular, vai viver num apartamento dele que não é topzera, não vai ter piscina no prédio, nem sauna, nem spa. Mas ele vai viver a vida dele, entendeu? No Brasil, a pessoa com salário mínimo não faz isso. Por isso que eu digo que os jovens aqui, muitos jovens aqui, eles não querem estudar. E eles não se importam de trabalhar nos empregos que ganham salário mínimo. Porque com o salário mínimo eles vão conseguir fazer muita coisa, entendeu? Então pra eles tá bom. Pra que eles vão estudar? Pra que eles vão perder o tempo da faculdade deles? Sim, de faculdade, essas coisas. Pelo menos na parte de Toronto tinha muito, o professor até comentava que tinha muito que só ia dar aula de inglês fora, sabe? Tem muita gente que vai pra China. Cara, tem muita gente, tem muito... Que é fácil. Muito, que só fica... Que é itinerante, tem gente que sai daqui, que fica itinerante. Viajando nos países para poder aprender os idiomas e ficar dando aula pelos Skype, pelos aplicativos da vida, né? O professor falava isso muito na época lá. Eu acho que ele até fez isso, professor, um dos meus professores da escola, ele era casado com uma coreana nessa, de ele viajava em alguns países, na Coreia conheceu a esposa e depois eles voltaram pro Canadá. Então é fácil, né, para eles, porque eles fazem uma provinha lá, que ele falou que também foi mais decoreba do livro e começou a dar aula. Ele falou que depois gostou, mas basicamente ele não sabia muito o que fazer da vida e falou, enquanto eu tento descobrir, vou dar aula de inglês. Cara, o cara que nasce aqui, ele pode ser o que ele quiser da vida dele.
Não é igual no Brasil que você fala assim, sei lá, você é professor. O professor devia ser um milionário no Brasil. Você é professor. Tipo assim, você é professor. O cara aqui, ele pode ser o que ele quiser. O que ele quiser. Porque tem profissão para tudo. Aqui, por exemplo, você vai no dentista. Tem uma pessoa que só aplica flúor e faz limpeza. E não é uma faculdade. É um curso técnico para isso, entendeu? Então, aqui é muito bem segmentado. O mesmo cara que levanta a parede de madeira. O mesmo cara que faz a base de parede. Não é o mesmo cara que aplica drywall. E não é o mesmo cara que... Cada um é um cara. No banheiro. O mesmo cara que aplica cerâmica. Não é o mesmo cara que faz a tubulação. São coisas totalmente separadas. Então, aqui é muito especializado. Então, o cara pode escolher o que ele quer ser. Uns vai ganhar muito mais. Uns vão ganhar menos. Mas todo mundo vai viver. Uma das coisas que a gente pensa do Canadá sempre, né? Pelo menos olhando de fora, é que tá sempre frio, né? Mas estando aí, eu comecei a aprender que não é frio, são extremos. Você tem que se adaptar para muito calor e muito frio. E o que dá para fazer nesses extremos? Como tu consegue se divertir por aí? Só vou dar uma informação. Você tem que ter ar-condicionado em casa no verão, porque faz calor pra caramba. O que acontece? As casas são feitas de madeira e são feitas com isolamento térmico. Você mora numa casa, tá fazendo 30 graus. A casa pega o sol o dia inteiro. Ela é feita para conter o calor. Vai fazer 35 dentro da sua casa. Então você tem que ter ar-condicionado. No verão é maravilhoso. Você compra uma raquete de tênis de $15, compra um saco de bolinha de $5. As quadras são gratuitas, você pode jogar futebol, tênis, você pode reservar, tem piscina pública, você pode reservar um horário no site para ir pra piscina, você toma 1 hora de banho de piscina, toma seu sol. Na pública? Na pública você reserva e vai lá e toma banho. Não é a água que é gelada. Eles aquecem a piscina, mas não é o aquecimento que a gente tá acostumado, né? É o aquecimento nível deles. Então você entra na água, agora entra na fria. Mas tudo gratuito. Você pode ir pros parques, eles andam muito de bicicleta. Você pode fazer tudo. Eu ia jogar tênis, Você já jogava tênis no Brasil? Não tinha dinheiro pra jogar tênis no Brasil. Você é maluco? Quanto é uma raquete? Minha dúvida. Quanto é uma raquete no Brasil? Não, aqui é a quadra, né? A quadra é aqui não. Aqui você entra lá, vê se tem gente. Pelo regulamento você pode fazer 1 hora. Tem os horários lá, quadro de horário. Você escolhe um, espera alguém sair, entra e começa a jogar sua bolinha. Então tem muita coisa pra você ver. Você pode, tipo assim, aqui o legal é que como não é perigoso, se você achar um lugar, você pode explorar. Então, por exemplo, você acha uma cachoeira, você vai andando, umas trilhas, aí você vai e acha a cachoeira, fica tomando banho. Tem um parque aquático também que é muito legal, que é pago, um passe anual, ou você pode pagar por dia. Por dia é bem carinho, o anual vale muito mais a pena. Que durante o verão ele é parque aquático e durante o inverno ele é parque de inverno, que tem as escorregadeiras de... Você desce nas boias sobre o gelo. Sim. Então tem muita coisa. No verão tem muita coisa. Eu vou dizer que muito canadense, muito quebecois não gosta do inverno. Alguns gostam, a maioria... Muitos deles não gostam. Eles falam, não gosto não. Porque você tem que se vestir todo, né? Você tem que vestir todo pra fazer as coisas. Mas, por exemplo, tem pista de patinação gratuita. Você pode botar seu patins e patinar. Tem eles chamam de glissade, né? Que é escorregado. Tipo uma escorregadeira. Um monte de neve, de gelo e as pessoas ficam escorregando. Mas o que você tá fazendo no inverno? Você tá esquiando, patinando? Cara, não, nunca esquiei e eu tenho vontade de fazer snowboard? Eu tenho vontade de fazer snowboard, mas não fiz. Ainda? Não fiz, cara, porque você tem que se planejar, porque se você deixar para comprar todos os equipamentos no inverno, você paga caro nas coisas. Sim, e, por exemplo, você tem as montanhas. Rapaz, um passe para você descer uma montanha é 300 conto. Tipo assim, pra você usar o inverno inteiro. Então tem que ser uma parada que você vai fazer com frequência, entendeu? Sim, tem que pagar e tem que ir, né? Tem que ir, porque você tem que pagar o passe da montanha e você tem que comprar todos os equipamentos. E se você não sabe, você ainda tem que aprender de alguma maneira. Entendeu? Sim. Deve ser difícil snowboard, ficar preso ali ainda. Cara, eu nunca tentei. Eu tenho vontade de tentar. Mas eu tava focando em outras coisas, como comprar casa, então eu comecei a juntar dinheiro para comprar casa. Então o esporte de inverno ficou em segundo plano. Mas ano retrasado... Ano passado foi horrível por causa da Covid, a gente ficou dentro de casa. Mas ano retrasado eu fiz uma parada bem legal no inverno. Tem uma parada que se chama luge. Que assim, tem uma montanha, aí você sobe dentro de um caminhão a montanha. Você chega lá no topo. Eles te dão um trenó. Você desce a montanha no trenó. Parece Mario Kart.
Peraí, mas várias pessoas descendo? Várias pessoas, umas 20 pessoas ao mesmo tempo, apostando corrida. Capacete, um trenózinho, bota o pé, tem gente que desce de frente, tem gente que desce assim, deitado pra diminuir o atrito, né? Tem gente que desce sentado, porque era a primeira vez. É muito louco, você vai fazendo as curvas com o corpo, né? Botando o pé pra frear. Foi a melhor atividade que eu já fiz. Eles falam, eu vou lhe dizer que eu respeito muito eles, porque eles, pra prática de esporte, eles são muito foda. A gente no Brasil, a gente é muito preguiçoso. As mães saem pra correr, empurrando os carrinhos de bebê a menos 15 graus. E tipo assim, eu tinha um colega no trabalho que ele trabalhava comigo, né? Aí na hora do almoço, ele saía tem tipo umas raquetes que você encaixa no pé, pisa nela pra andar na neve. Sim, tá ligado. Ele saía pra fazer essa parada durante o almoço. Tipo... É, força de vontade, hein? Eles fazem corrida, eles fazem trilha. Eu fiz uma trilha ano passado. Não vou dizer que é totalmente agradável, não é? Fiz trilha, essa parada de descer no trenó foi o mais legal que eu já fiz. Foi o melhor. Esse ano eu tô pensando em comprar um dia do passe do parque de inverno para fazer as descidas, para ver como é que é. Mas vou lhe dizer que rapaz, por exemplo, patinar eu acho muito difícil. Ano passado também eu paguei um passe para ir num lugar, tem um caminho bonito à noite, bem iluminado, que você anda de patins, mas eu acho andar de patins muito difícil. Patinei lá. Nossa, é muito. Eu acho que faz muito. Eu faço muito esforço para sair do lugar. Porque eu não sei fazer. Mas a galera aqui, vai, tipo assim, sai patinando de costa, assim, ó. Molecadinha passando, nossa, correndo do teu lado. Cara, eu caí uma vez só. E caí só na hora de sair. Eu fiquei, no finalzinho, você tava me dirigindo pra saída e caí. Cara, aqui as crianças, eles têm o hábito de botar para as crianças praticar os esportes desde pequeno. Tipo assim, você vai na quadra de tênis, tem um pai com um filho de 5 anos, 6 anos, ensinando o filho a jogar. Você vai num parque pra ver a galera fazer patins, você vê as criancinhas pequenininhas aprendendo, caindo, tipo... Então, eles têm esse hábito de aproveitar muito bem as estações. Claro que tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. Se alguém quiser te procurar e tirar mais dúvidas e quiser saber como que tá a vida aí no Quebec... Pode mandar um e-mail pra mim, né? generdiego@gmail.com. Se você for dev Java, se você for dev.net... Se você tiver interesse de saber como é que de aprender a língua, não vou dizer que é fácil, a língua é difícil, mas se você tem a vontade de morar no Canadá e tem a disposição de aprender uma nova língua, é totalmente possível e é mais possível do que você imagina. Pensa em voltar pro Brasil ou tá feliz aí na vida no Canadá? Mas não penso no momento em voltar pro Brasil. Amo meu país, amo a comida brasileira, lugar melhor. Em fevereiro eu tô indo pra visitar, não passo muito tempo sem visitar meu país, para ver minha família e sentir o clima e aproveitar a comida. Mas é isso aí, por enquanto, no momento eu não penso. A gente acabou de comprar uma casa aqui, então se você comprar uma casa você faz uma dívida por 25 anos. A meta agora é continuar aí no Brasil pra matar a saudade. Legal, então muito obrigado, Jenner, novamente. Pessoal, vocês estão ouvindo, se quiserem depois fazer mais perguntas pro Jenner, pode mandar pra gente também lá no Pencast Oficial, que a gente pode mandar pra ele. Esperamos mesmo ter outro episódio com a tua esposa, e aí vamos ver qual que é o lado dela, né, dessa história, de chegar lá, de mudar de área, né, que eu acho já muito top, e depois chegar lá em Quebec e sem ter faculdade conseguir um emprego, que é, sensacional. Para vocês que estão ouvindo, pode seguir a gente aí sempre no Spotify, Google e Apple Podcast, ou vai lá no YouTube também, se inscreve e deixa o seu like. Jenner, até a próxima então, muito obrigado e valeu. Valeu, Rubens, até a próxima, abraço.